A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou professor da Escola Bíblica Dominical. Também congrego aqui na Assembleia de Deus da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou teólogo por formação e ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical, aonde nós lecionamos para professores e professoras que ministram na sala dos adultos. Então, você que está chegando agora ao nosso canal, seja muito bem-vindos a ele. E nós aqui temos como principal objetivo levar conteúdo de qualidade e com muita responsabilidade para dentro do seu lar, para dentro da sua escola bíblica dominical. O nosso contexto é levar um ensino ao qual agregue conhecimento ao conhecimento que o professor tem, porque somente você sabe e conhece a realidade dos seus alunos. Então, o nosso vídeo, as nossas aulas agregam aí o seu conhecimento, tá bom? Nós, como de praxe, temos aí a nossa semana de conteúdos ao qual nós expomos desde o domingo a aula que é ministrada no domingo seguinte, ou seja, já está no nosso canal, a 13ª aula. Também nós temos o Psicoteologando, feito pela minha esposa Daniele Ricobelo, ao qual é psicóloga. E nós temos esse quadro que tem abençoado muitas vidas, muitas pessoas, porque trata do tema da lição, mas dentro de uma perspectiva e dentro de uma abordagem psicológica. Então, tem agregado muito à vida dos irmãos e das irmãs. Também nós temos um quadro que se chama Reflexão, e esse é um deles. Nós temos 3 reflexões semanais que falam sobre versículos ou comentários do autor. E também nós temos os populares. Esses populares são vídeos correlacionados à escola dominical. Se você quer ver qualquer um desses conteúdos, você pode entrar na nossa playlist e estará lá totalmente disponível na íntegra lá, todos os vídeos, tá bom? Não se esqueça também de assistir o podcast onde a minha esposa falou sobre a família nuclear na era digital. É um podcast muito maravilhoso que foi feito com a minha esposa e eu vou deixar também lá na aba de podcasts, tá bom? Lá na playlist, onde nós participamos de alguns podcasts, tanto eu quanto a minha esposa, e eu coloco lá naquela playlist de podcasts, tá bom? Então vamos lá para o nosso conteúdo, para a nossa reflexão. A nossa reflexão hoje se encontra no tópico 1, subtópico de número 1, aonde foi citado 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, aonde diz: "Pois o reino de Deus não consiste somente ou só em palavras, mas principalmente em virtude." Eu quero atrelar esse versículo a Romanos capítulo 4, versículo 17, que diz o seguinte: "Pois o reino de Deus não é questão de comida, ou não consiste em comida e bebida, mas de viver constantemente, tá? Em paz e com alegria que o Espírito Santo dá." Dentro desses 2 versículos, eu quero expor um pensamento, uma reflexão que é o tema. O seu estilo de vida demonstra o poder do evangelho em uma vida justa? Vou repetir de novo. O seu estilo de vida demonstra o poder do evangelho em uma vida justa? Essa é a grande pergunta. Por quê? Os 2 versículos que eu acabei de citar, tanto 1 Coríntios quanto Romanos, eles vão tratar da esfera espiritual e da esfera terrena, correto? Isso é fato. Nós estamos falando do âmbito espiritual e do âmbito terreno.
quando 1 Coríntios capítulo 4 vai falar sobre o reino, ele diz, olha, o reino não é como você pensa. O reino não é como você imagina. Por quê? Falar sobre reino, estar inserido no reino de Deus, nós temos que entender o seguinte, que o reino de Deus não consiste somente em palavras. Você dizer somente que é crente não quer dizer que você tem as virtudes que o reino de Deus proporciona. Então, somente palavras não convencem Deus ou o Espírito Santo de que você está realmente cumprindo o seu papel dentro do reino. É por isso que é enfático a afirmação que não consiste o reino de Deus apenas em palavras, em dizer coisas sem sentidos ou coisas vãs, para coisas que impressionam, coisas que, eu digo que sou crente porque está na moda dizer que é crente. Está na moda dizer que você é evangélico. Está na moda dizer que você faz parte de um grupo religioso. Não, não é somente isso. Por quê? Porque o principal desse reino não é apenas você dizer, o principal é ter virtude, mas principalmente em virtude. Virtude é poder, virtude é dom, virtude é a capacidade de viver o evangelho, ou seja, a virtude ela tem uma gama de significados que mostram e demonstram que você faz parte desse reino e que somente as suas palavras elas não são suficientes para demonstrar esse poder. Então você fala e demonstra pela virtude que está em você. Jesus cura, mas através da virtude é que você vai orar, que você vai interceder, que você vai ungir, que você vai jejuar. Ou seja, essa virtude faz com que as suas palavras tenham credibilidade diante das pessoas e diante de Deus. A virtude te capacita para algo maior. Senão, eu viveria aqui falando várias coisas e aqui no YouTube, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E a virtude minha que está na minha vida? Será que eu estou vivendo o evangelho somente de palavras? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Quando eu afirmo eu sou de determinada igreja, eu costumo sempre usar aqui no vídeo, eu sou da Assembleia de Deus. Isso tem peso. Eu sou presbítero. Isso tem peso. Eu sou professor da escola bíblica dominical. Isso tem peso. Eu sou teólogo por formação. Isso tem peso. Porque eu não estou falando somente por palavras para que você se impressione com o singelo currículo que eu apresento aqui. Não. A virtude que fala através de mim é o mais importante. Talvez você está aí tão longe e tão distante da onde eu estou daqui de Franca, mas eu estou falando também para pessoas que estão perto, pessoas que me conhecem, pessoas que já me ouviram, pessoas ao qual eu ministro a escola dominical. E como é que eu estou diante dessas pessoas? Será que as pessoas estão olhando para mim dizendo assim, o Adriano está falando tal coisa, aqui eles costumam usar muito o meu sobrenome, né, o Ricobelo. Mas será que o Ricobelo ele só está falando coisas por palavras, ele não é assim. Imagine que triste alguém pensar isso de mim. Ele só fala, é só um tagarela. Ele não tem virtude, ele não tem nada a oferecer. Ele só diz, ele é um tagarela, um papagaio. Então, meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O reino de Deus não é só palavra. Não é só você dizer que é presbítero. Que bom que você é presbítero, mas você pratica a obra de um presbítero? Eu sou pastor, tá? Que ótimo, que bênção, um ministério maravilhoso. Mas adianta você só falar que é pastor e não faz o seu papel de pastor ou de pastora?
Adianta você falar que é evangelista e você não cumpre o seu papel de evangelista? Adianta você dizer que é diácono dentro da sua igreja ou uma diaconisa, mas não cumpre o seu papel de diaconisa? Tá só em palavras. O principal é virtude, é demonstrar em ação. O segundo versículo, para a gente já começar aqui a encerrar, vai dizer: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é viver corretamente. A lição 13, o capítulo 5, 6 e 7 falou muito sobre isso. O viver corretamente como discípulo. Jesus colocou normas, regras, um alinhamento, juntou as duas pontas e diz assim: vocês agora têm um viés para seguir. Então, viver corretamente o reino de Deus não é só comida, não é só bebida. Nós falamos muito, sim, sobre as bênçãos terrenas, falamos demais da conta, sobre as benécias do reino que estão condizentes ao quê? A vida terrena, aquela medida sacudida, transbordante, recalcada, quer dizer, aquelas que vos darão, ou seja, você vai ter isso na terra, mas a Bíblia vai dizer aqui em Romanos também que atrelado a isso está o viver corretamente, o viver sem mentira, o viver sem engano, o viver sem engano, sem dilubriar as pessoas, ou seja, é o viver de forma correta, buscar a santidade. Então, quando nós paramos para analisar isso, peraí, não é só comida, não é só bebida. Muitas pessoas buscavam Jesus por causa do pão. Aí até num ponto lá de João, capítulo 6, dura esse discurso, quem pode ouvir? Porque Jesus começou a criticar a busca deles pelo pão. Estão buscando a mim por causa do pão, porque eu curo? Não, o reino de Deus não é isso. Você não será salvo porque você foi curado. Você será salvo pela sua vida e pela sua conduta. Então, uma vida de mentiras, uma vida de ilusão, uma vida de raiva, de ira, de contenda, de dissensão, isso não é coisa de cristão. Isso não é viver de forma correta. Correta é colocar no eixo, tá bom? Aí o texto vai dizer: e viver em paz, em alegria, que somente o Espírito Santo dá. Romanos capítulo 14, versículo 17. Então nós começamos a responder a nossa pergunta. O seu estilo de vida demonstra o poder do evangelho em uma vida justa? Aqui nós falamos viver corretamente, em paz, em alegria. Quantas pessoas vivem em guerra? Se possível for, tende paz com todos. A guerra pode vir do outro, mas nunca de você. De você tem que prover a paz. Então, em paz, briga com a família, briga com os amigos, briga com o pastor, briga com os irmãos da igreja, briga com as irmãs da igreja, briga com todo mundo dentro da igreja. Fora da igreja é pior. É viver em paz, meu irmão. É ter uma vida correta. Briga no trabalho. Que tipo de cristão nós somos? Aí vai dizer, e com alegria. Tem cristão que não tem alegria ou não demonstra alegria. Crentes carrancudos, tristes, ranzizos, ranzizos, né? Raivosas. Você não pode conversar nada com ela que ela tem 3, 4 pedras para te jogar. É alegria, irmãos. Paulo escreveu Filipenses, que é considerada a carta da alegria, escrita em prisão. E demonstrou alegria em estar escrevendo e falando. Agora nós temos um número de pessoas dentro da igreja que, além de não ter alegria, não gosta de ver a alegria do outro. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Parece difícil? Parece. Nós, como pessoas, como seres humanos, nós, com a nossa natureza decaída, não queremos ver a alegria do outro. Não queremos ver a prosperidade do outro. Mas nós estamos falando daquela pessoa que tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá. E quando ele transforma a nossa vida através do fruto do Espírito, nós temos amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança.
Nós temos uma gama, um pacote de elementos para usar na nossa vida cotidiana. Aí nós vamos ver aqui as grandes lutas, né, que nós temos, os grandes conflitos, e nós partimos aqui para o final. Que tipo de mensagem nós estamos pregando? Né? Nós estamos pregando a prática da fé. A prática da fé que tem como base a justiça do relacionamento. Porque os 2 versículos nós falamos de convivência pacífica, convivência prazerosa com o próximo. Ou seja, essa prática da fé é demonstrada e tem como base a justiça do relacionamento no interior da comunidade. Ou seja, em vez de julgar, eu tenho que optar pela paz. Esse é o nosso foco. Então, que nós possamos parar, analisar e refletir e praticar aquilo que nós estamos ouvindo, para que nós não possamos ser ouvintes esquecidos. A comunidade aqui quer um relacionamento de justiça e de paz, e é isso que nós estamos procurando. É por isso que o céu não é somente em palavras, não é comida e nem bebida. É justiça, é viver corretamente em paz, alegria e em virtude com o Espírito Santo e no Espírito Santo e como o Espírito Santo nos dá. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e que nós possamos nos encontrar mais uma vez no terceiro vídeo dessa semana. Amém? Deus abençoe grandemente em nome de Jesus e até a próxima vez.